Seja bem-vindo a mais uma aula do canal C Sharp com Edivan Cabral, onde eu estou desenvolvendo aqui o framework chamado EC-Turbo. Essa aula aqui vai ser uma aula complementar, onde eu vou aqui ajustar o controle TextBox numérico, que vem sendo desenvolvido aí desde a aula 14 até a aula 17. Então, teve alguns erros que eu vou fazer aqui as correções e tem também algumas melhorias. Primeiramente, havia um erro do seguinte motivo. Se eu digitasse 0 e apertasse aqui Enter, ele mostrava a mensagem, igual vai mostrar aqui agora, tá vendo? Ó, valor inválido, mas ele deixava sair para o próximo controle. Agora eu corrigi, ele não está deixando mais, ó, ele só fica ali dentro, eu não consigo sequer fechar o formulário. Outra melhoria que eu fiz é a seguinte, se o controle está sendo definido com duas casas decimais, não há por que a gente digitar mais. Então veja que aqui, ó, eu vou digitar aqui. Cheguei no final da quantidade de cada decimal, ele não deixa mais entrar, eu não consigo mais digitar nada. Uma outra questão aqui que eu fiz também é a autoformatação, olha só. Se eu digitar aqui o número 1, ele já vai formatando, ó, colocando ali o valor para mim. Tipo igual aqueles valores, aqueles campos de aplicativo de banco, né, que você só vai digitando os números e ele vai autoformatando. Então, a gente vai criar aqui nesses controles mais uma nova propriedade, chamada de formatar ao digitar, tá vendo, ó? E essa propriedade vai ter aí esse efeito de já ir auto-formatando o controle. Espero que você goste do conteúdo da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos que vamos. Bom, então, iniciando aqui essa aula, eu vou adicionar uns dois TextBox aqui do tipo numérico, para que a gente possa, então, fazer os nossos testes. Eu vou começar resolvendo o seguinte problema. Se eu digitar o número 0 e tentar sair apertando Tab ou Enter, ele está validando, está dizendo que o valor é inválido, mas ele está deixando sair aqui para o controle. Observe que a setinha do mouse está piscando no controle de baixo. Eu não quero isso, eu quero que fique ali em cima até eu resolver o problema. Por que ele não está ficando? É porque aqui, ó, dentro do nosso código, eu vou entrar aqui na classe EC-Turbo numérico para a gente resolver isso. Dentro aqui do método de validação, lá no onValidating, eu esqueci nas aulas anteriores de bloquear a saída nessa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui eu só estou verificando, o valor é 0, é permitido? Não é. Então, cria a label dizendo que o valor é inválido. Mas, aqui abaixo, eu deveria ter escrito a seguinte linha de código, ó, e.cancel igual a true, para poder não deixar o controle sair, e depois o return, para poder impedir que quaisquer códigos daqui para baixo seja executado. Agora sim, com essa correção, ao executar, a gente digitando aqui o número 0 e tentando sair, ele não deixa. Eu clico aqui fora, não deixa. Se eu tento fechar também, não deixa. Outra coisa, veja que o cursor está piscando atrás aqui do número 0. Antes, eu quero que ele pisque na frente. Então, basta você vir aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Colocar antes do return o código selection start, acho que é ali, ó. Selection start igual a text.length. Aí você faz o quê? A contagem de quantos caracteres tem lá e coloca o cursor do mouse naquele posicionamento. Desse modo, ao digitar o número 0 e tentar sair, ele sempre vai ficar ali no final. Então, primeiro problema resolvido. Agora, teve um aluno, o nome dele é Cláudio. Muito obrigado, tá, Cláudio, pela sugestão. Que ele pediu o seguinte, bom, se eu tenho lá na propriedade casas decimais o valor definido, por exemplo, para 2, seria interessante a gente bloqueasse, quando chegasse no número 2 aqui, ó, na quantidade de duas casas decimais após a vírgula, não deixar mais a gente digitar nada. Show? É uma ideia válida, vamos fazer então. Por exemplo, ó, morreu aqui, não tenho que digitar mais, certo? Então, para resolver isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar aqui dentro do código também do EC-Turbo numérico, só que dessa vez aqui no evento onKeyPress. Primeiro passo, eu preciso identificar, pode ser aqui, tá? Ó, antes desse return aqui. Primeiro passo é identificar se já tem a vírgula lá, porque se não tiver a vírgula, então eu não estou digitando nada após ela, né? Digamos assim. Então, eu vou verificar se o texto do controle digitado lá contém uma vírgula. Se contém, então, nesse caso apenas, eu vou fazer essa verificação. Lá dentro do controle, eu vou digitar um valor, né? Vamos supor que eu tenho lá 150,36. Então, eu tenho que arrumar uma maneira de dividir isso daqui em duas partes. Isso aqui tem que ser uma parte, isso aqui tem que ser outra parte. Aí depois, com base em quantos caracteres tem na segunda parte, é que eu vou falar se pode ou não pode digitar mais coisas. E aí, para fazer essa divisão, nós vamos utilizar aqui o método split. Eu já expliquei ele
sobre ele em outros momentos, tá? Mas toda vez que você precisar quebrar um texto em várias partes, você vai utilizar o split. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo texto, e ela vai ser uma variável de lista. Então, eu coloco esse colchete abrindo e fechando. Significa que ela não terá somente um valor. Ela pode ter diversos valores dentro dela, tá? Ó, nesse caso, terá 2 valores. A vírgula é quem vai separar esses 2 valores. Então, vai ter o que tiver antes da vírgula cai aqui, o que tiver depois da vírgula cai aqui. E é importante saber que isso é separado em linhas, tá? Então, nós vamos ter a linha 1, que na verdade começa do 0, então vai ser a linha número 0. E teremos também aqui a linha número 1, digamos assim, né? Então, toda vez que eu quiser falar sobre o que está antes da vírgula, eu pego o número 0. Se eu quero falar sobre o que está depois da vírgula, eu pego o número 1. Beleza, agora qual é o nome dessa nossa variável? Eu vou chamar ela de Q. Poderia ser de D também, né? No caso de a divisão ali dos caracteres, mas eu gosto de chamar de Q, que seria de quebra, né? Já, na verdade, eu estou quebrando o texto. Aí vem que fala, ó, você vai pegar o texto que está digitado lá dentro, vai fazer uma divisão nele e você vai utilizar a vírgula para poder dividir. Agora, olha só que bacana. Eu vou digitar aqui, ó, messagebox.show e vou pegar a variável Q na primeira posição, que começa do 0, tá? E vou fazer a mesma coisa agora, só que com a segunda posição, que tem o número 1. Então, a gente vai fazer assim, ó, eu vou digitar um monte de coisa lá, ok? Aí, depois aqui no meio, eu vou digitar a vírgula, certo? Só que ele não aceitou porque ele não acionou, porque eu digitei a vírgula e não havia ainda a vírgula lá quando eu digitei. Se eu digitar agora mais alguma coisa, lá, ó, ele mostrou o que está antes da vírgula, ou seja, a posição 0 dessa divisão, e vai mostrar agora o que está depois da vírgula, ou seja, a posição 1 dessa divisão. Então, toda vez que eu apertar alguma coisa a partir de agora, eu consigo saber quantos caracteres tem após a vírgula. Quer ver? Posso vir aqui e colocar assim, ó, messagebox.show. Aí eu coloco a variável Q na posição 1 e eu mando contar quantos caracteres tem. Olha só que bacana. Só que aqui eu tenho que converter para texto, senão ele não consegue mostrar. Eu vou então executar, vou digitar a mesma coisa, tá? Ó, colocar a vírgula aqui no meio. E vou agora digitar mais alguma coisa no final. Olha lá, ó. Ele disse para mim que eu tenho 3 caracteres após a vírgula, certo? Então eu vou fazer assim, eu vou verificar se a quantidade de caracteres que tem após a vírgula, ou seja, na segunda casa da minha divisão ali, se ela é igual à quantidade das casas decimais. Se ela já for igual à quantidade das casas decimais, aí eu não preciso deixar o caractere que eu estou apertando entrar. Então, eu coloco e.handler igual a true para bloquear a entrada desse caractere. E eu coloco também um return para poder não deixar o código prosseguir. Desse modo, agora eu consigo o resultado. Ó, quer ver? Eu vou digitar aqui um valor, vírgula. Agora eu vou digitar um valor, ele aceitou, porque é 2 casas. Digito mais um, ele aceita. Se eu tento digitar novamente, ele não aceita, beleza? Vou apagar aqui, vou fechar. Vou colocar no controle de cima, vou colocar 4 casas decimais, só para gente testar. Olha lá, ó, 4 casas. E vou então executar novamente. Vou digitar no controle de cima, ó, alguma coisa lá. Ó, cheguei no final, não permite mais eu entrar com outros caracteres. Agora nós vamos ter um seguinte dilema. Usuário final. O usuário final, ele é, digamos que, o nosso inimigo, né? Tem alguns usuários que são ali mesmo uma pedra no sapato. Por exemplo, se eu digitar um monte de caracteres assim, vir aqui no começo e digitar a vírgula, olha lá, ele conseguiu me burlar, né? Eu não falei porque era só para ter 4 casas decimais? Olha lá, não tem, tem mais. Então, eu vou fazer para ele assim, olha, cara, você tá me tirando, né? Eu vou bloquear você de digitar a vírgula aqui no meio, certo? Então, isso aqui, cara, os usuários comuns, eles não vão fazer isso, mas tem uns que eu vou te falar, faz só para estressar a gente mesmo, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar, já que esse tem 4 casas decimais, só vai poder digitar a vírgula aqui, ou aqui, tá vendo, ó? Ou aqui, ou ainda no final. Mas só que daqui para trás, ó, não poderá digitar a vírgula. Aqui não pode, ó, tá vendo? A mesma coisa aqui embaixo. Se eu já tenho um monte de números, aqui é só 2. Não pode digitar aqui, por exemplo, ó, porque ficaria com 4. Como é que a gente faz, então, para poder conseguir esse efeito? Aí, a propriedade selection start, ó, selection start, ela consegue me falar também em qual posição o cursor do mouse está. Quer ver? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar assim, ó, antes dessa vírgula aqui, tá? Eu vou colocar assim, olha, se eu estou digitando uma vírgula, o kchar é igual a uma vírgula, ou seja, eu estou digitando a vírgula. Se eu tiver, mostra uma mensagem para mim
dizendo qual é, ó, só para a gente conseguir interpretar, dizendo qual é a posição do meu cursor. Aí eu venho aqui e converto para texto. Desse modo, quando eu executar, eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 caracteres. Eu vou digitar a vírgula lá no começo, ó, apertei a vírgula. Olha lá, ó, posição do cursor é 0, tá vendo? Vou apagar a vírgula, vou digitar a vírgula aqui agora, ó. Olha lá, posição do cursor é 1, beleza? Vou apagar. Vou digitar lá no final, posição do cursor é 6. Então, se nesse caso, ele só pode aceitar daqui para frente, no caso, o meu selection start tem que ser, nesse exemplo, 4. Por quê? Porque é onde é o limite. Se eu digito aqui, ó, também pode, ó, 5. Se eu digito aqui, também pode. Agora, se ele for menor do que 4 ali, no caso, ó, não vai poder. Por quê? Porque a gente tinha um total de 6 caracteres e eu tenho 2 casas decimais. Então, basta eu pegar o total, ó, total de caractere que já tem lá dentro, subtrair pela quantidade de casas decimais, tá? E depois eu comparar se o cursor é menor do que aquilo ali. Tipo, 6 menos 2 vai dar 4. O cursor está abaixo dali de 4, ele está para trás aqui, ó, por exemplo, ele está no terceiro? Se tiver, não pode. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou verificar o seguinte. Quando eu apertar a vírgula, se o nosso selection start, que é onde o cursor está naquele momento, se ele for menor ao total de caracteres que tem dentro do controle, menos a quantidade de casas decimais que eu determinei. Se isso for verdade, né, se ele está num valor menor do que esse cálculo aqui, aí você coloca e.handle igual a true, para ele não deixar entrar, e coloca um return também para poder encerrar. Veja que agora a gente consegue o efeito. Ó, eu vou digitar um monte de coisas aqui, vou digitar a vírgula no final, aceitou. Volto para cá, ó. Aí eu tenho que apagar ela, né? Olha lá, aceitou. Você sempre vai apagando e vai digitando, ó. Olha lá. Beleza, daqui para cá pode, ó. Agora para trás não pode não, olha lá. Ó. Tô digitando a vírgula e não tá deixando entrar, tá vendo, ó? Beleza, show de bola. Agora, se o usuário conseguir de alguma maneira colocar essa vírgula aqui no começo, talvez ele copia, cola, no momento em que ele sair, vai fazer a validação e vai resolver o problema. Mas ele sozinho não vai digitar a vírgula aqui no meio, tá? Agora tem um outro detalhe também que o aluno responde, que é esse mesmo aluno que deu a sugestão das casas decimais levantou, que é o seguinte, sobre a questão aqui do número 0. Quer ver, ó? No de baixo aqui eu tenho 2 casas decimais, né? Ele não deixa, se eu digitar assim, beleza, né? Se eu digitar 0,01, não é 0, ele deixa sair. Mas só que se eu abrir aqui algum local, por exemplo, e digitar a quantidade maior de casa decimal, copiar isso daqui e trazer para cá, ó, aí eu não consigo dar um Ctrl V, mas eu consigo clicar com o botão direito aqui e mandar colar. Olha lá, ó. Quando eu vou sair, ele vai formatar para 0, porque está acima da quantidade de casas decimais, ele vai arredondar, mas ele deixou sair, tá vendo? Ó? Embora o número não é, isso aqui pode ser uma tentativa do usuário final de tentar burlar, de tentar colocar um valor zerado ali dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, se o usuário quer, se a gente quer que ele digite 4 casas decimais, a gente vai definir isso lá nas propriedades. Se ele tentar alguma coisa diferente do que nós determinamos aqui, a gente vai ter que travar esse comportamento. Então, aqui, ó, dentro do nosso onValidate, nessa opção aqui, ó, eu vou pegar aqui embaixo, ó, quer ver? Nessa parte, e eu vou converter esse valor aqui, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou converter o valor para texto, mas aí eu vou mandar converter para número, certo? Dentro aqui da conversão. Vou mostrar isso daqui numa mensagem de tela aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Então, agora eu vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou vir aqui, vou colar o valor, vou apertar Enter, olha lá, ó. Então, essa formatação, ela vai me dar 0,00. Se eu vier aqui, ó, e colocar mais a quantidade de casas decimais aqui, concatenado, ele vai continuar me mostrando formatado. Então, se a pessoa quiser tentar burlar o projeto ali, ele não vai conseguir, porque eu vou fazer um tratamento agora. Então, vou fazer o seguinte, olha, se esse valor convertido para texto, voltado para número com a quantidade de casas decimais, então eu coloco aqui, se for igual a 0, mas aqui tem que ser texto, e não pode ser apenas 0, tem que ser 0, e a quantidade de casas decimais. Mas só que para eu digitar aqui a quantidade de casas decimais assim, ó, vai ficar difícil de fazer. Então, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável, essa variável vai ser do tipo texto, vou chamar ela de 0, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar o valor 0 e vou converter ele para texto. Na verdade, eu poderia ter feito isso aqui até aqui direto, né? Ao invés de fazer dessa forma, eu abro parênteses, digito 0, converto ele aqui, ó, para texto, colocando aqui a mesma formatação.
n mais as casas decimais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter o valor que a pessoa digitou com a quantidade de casa decimal para número, já formatado, né, no caso como número, vai converter também o zero para número e vai comparar. É igual? Se for, tá permitindo zero? Se não tiver, ele não vai aceitar. Quer ver? Eu posso copiar de novo aqui o valor, colar ele aqui. Quando eu tentar sair, ó, vai dar a mesma mensagem. Então, a gente resolveu mais um probleminha aqui. Assim, cara, o usuário final sempre vai dar um jeito de burlar o que a gente fizer, tá? Agora, eu vou deixar como bônus para você o seguinte, ó, deixa eu fechar essa janela aqui. Teve um aluno que pediu o seguinte, dá para fazer uma formatação automática à medida que eu vá digitando o controle já ir formatando? Dá sim. Esse código aqui não foi eu que fiz, tá? Eu não vou ensinar nada sobre ele. Foi um aluno que mandou para mim, sugeriu e tal de colocar, eu vou colocar então. Se você quiser colocar, é totalmente opcional, tá? Eu vou primeiro copiar essa parte aqui, ó. Primeira parte, propriedades, tá vendo, ó? Vou pegar essa parte aqui, vou copiar. Aí, você vai colar essa parte aqui, ó. Se você quiser utilizar, você vai colar ela lá em cima, junto das propriedades. Dentro do controle, tá? Do ECTurbo numérico. Você vai vir aqui, ó. Vou colocar ela aqui antes do evento keypress, tá? Aí, eu tenho lá as propriedades, ó. Formatar auto e formatar auto RS. Já vou te explicar o que é isso. Voltando aqui, temos agora a segunda parte, ó. Os eventos. Você vai pegar aqui o evento onCreate, tá? Você vai copiar essa parte, volta aqui no código e cola lá em cima dos eventos. Vou colar também antes aqui do onKeypress. Show? Agora você volta aqui no código de novo e tem a última parte, ó, dentro do evento onKeypress. Você copia essa parte aqui tudo, dá um Ctrl C, aí você volta aqui no seu evento onKeypress, tá? Você vai fazer um if, porque esse código que esse aluno disponibilizou só pode ser executado se a propriedade formatar auto, se ela estiver habilitada, tá? Se ela não estiver habilitada, tem que seguir com o nosso código que a gente já desenvolveu nas aulas. Então, ó, vou colocar assim, dentro do onKeypress. Se a propriedade formatar auto, não é o formatar auto RS não, tá? É o formatar auto. Se ela for igual a verdadeiro, aí nesse caso eu vou executar o código que esse rapaz me passou. Então, eu vou colar esse código aqui, ó, Ctrl V, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para você, não sei se você vai conseguir visualizar, ó. Mas tá lá, ó. Se o formatar auto for true, executa o código que esse rapaz me passou, beleza? Caso contrário, eu vou colocar aqui agora o caso contrário, ó. Caso contrário, vai executar o meu código. Então, abro chaves aqui, ó, e fecho lá embaixo antes do return, tá? Ó, tem que ser aqui, ó, ali, antes do return, continuar, beleza? Agora, o que isso muda? Olha só. Após a gente compilar aqui o projeto, usando o atalho Ctrl Shift B, ele vai refazer, né, a estrutura do projeto. Se você selecionar aqui qualquer controle do tipo numérico, veja que ele vai ter mais duas propriedades, que é o formatar ao digitar e também o formatar ao digitar com $, que seria formatação de moeda. Essa formatação de moeda já está ativada por padrão, você pode desativar. E a outra você pode ativar se você quiser essa digitação automática. Quer ver? Ó? Eu vou ativar ela. Quando eu executar, de forma automática, já vai aparecer ali o $. Quer ver? Eu vou pegar esse de baixo. Vou apertar F4, eu vou ativar o formatar ao digitar, mas eu vou desativar o formatar ao digitar com $. E também o formato com moeda, ó, eu vou desativar também. Observe que esse de baixo já vai vir o número 0 sem o $na frente. Se eu digitar qualquer coisa, ó, ele já vai automaticamente formatando para mim, tanto na questão da moeda quanto na parte de baixo. Só que aí, dessa forma, você acaba perdendo a possibilidade de digitar aqui, ó, vírgula no meio. Enfim, né? Talvez esse formato aqui seria até um formato bacana para a gente trabalhar com campos numéricos. Isso depende muito de você, se você quer ou não fazer essa utilização. Só que aí você perde a questão da formatação de casas decimais, né? Colocar mais ou menos casas decimais, enfim. Isso aqui vai depender do que você quer fazer. Eu estou dando a você a possibilidade de ativar e desativar essa configuração, justamente para você escolher se você quer ou não. Vai ter situação que é bacana, tem situação que não é bacana. Então, eu vou vir aqui, ó, formatar ao digitar, eu vou desativar. Veja que agora ele não mais vai fazer essa formatação. A gente vai digitar aqui normalmente, igual a gente já estava digitando antes, com a nossa vírgula, a nossa questão das nossas casas decimais, beleza? Então é isso aí, cara. Espero que você tenha curtido. Se tiver ainda alguma ideia aí sobre
essa questão dos números aqui pode passar. Se for algo bacana, que for algo interessante para todo mundo, eu gravo mais aulas complementares conforme eu fiz com essa daqui, beleza? Estou esperando você então na próxima aula para a gente dar seguimento.